Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar então sobre Atos 8 para fechar esse gap, digamos assim, que ficou entre a história de Estevão e a conversão de Saulo, que está aqui na playlist do livro de Atos dos Apóstolos. Só para fechar então, sabe? Eu vou fazer Atos 8, que tem muitas coisas interessantes aqui. E antes de começar, o que eu gostaria de falar, né? Algumas coisas que eu andei pensando, né? Então vocês já devem ter visto aquele argumento no qual falam que, ó, olha essa caneta aqui, ela surgiu do nada? Surgiu do caos dos átomos se agregando? Não. Surgiu através de um criador, através de uma pessoa inteligente que foi lá e montou a caneta, assim como é a câmera, né, que nosso olho é 1000 vezes mais complexo, mais maravilhoso que uma câmera, que qualquer câmera. E, enfim, então assim, essas coisas, esse mundo, a ordem das coisas, elas não surgiram do nada, surgiram com o Criador. Não tem como ser essa perfeição através do que alguns chamam de uma energia do universo, um Deus que as pessoas criam para elas mesmas para ter que fugir dos mandamentos do Criador e enfim, da parte pesada, digamos assim, do Evangelho, né, que é seguir os mandamentos, arrependimento, etc. Sendo que, infelizmente, as pessoas são criadas por esse sistema para justamente se afastar do Criador, né, desde criança. Então, a nossa carne já não nos ajuda. E as mentiras que são contadas desde que a gente é criança, enfim, muitas coisas assim acabam nos afastando dele. Isso é muito triste, né? Porque nós já nascemos puros, né? Não que nós não viéssemos a pecar, né? Não, mas de certa forma uma criança e um animal, né? Os cachorrinhos, por exemplo, os animais são puros, né? E acaba que vai cada vez mais se afastando do Criador. Só que graças ao Pai, né? Porque algumas pessoas crescem na igreja, digamos assim, ou são ensinadas pelos pais o Evangelho, e mesmo assim nunca conheceram o Criador, se desviam, ou outras crescem e acabam tomando essa decisão, porque é uma decisão pessoal da pessoa, pessoal da pessoa é bom, é uma decisão da pessoa, tipo, ela pensa, não, eu vou carregar minha cruz, eu vou levar a sério aqui, me arrepender dos meus pecados, ou não, vou fazer o que eu quiser e não Deus não importa, né? Então, já dizia Davi, né? Diz o tolo em seu coração, não a Deus. Então, o Criador, ele se observa claramente pelas coisas criadas, né? E uma coisa interessante é você observar que desde sempre a gente já sabe que coisas que são erradas, né? Você mente, você sabe que é errado, você fere alguém ou faz algum mal para alguém, deixa alguém triste. Você já sabe que é errado desde o começo. Então, as pessoas vão endurecendo o coração delas, quanto mais elas pecam, né? As pessoas que se acostumam com a fornicação, por exemplo. Mas é interessante isso, né? Que a gente já sabe o que é certo e errado. E não faz sentido esse argumento burro, tolo, de que é a sociedade que cria essas regras. Não faz sentido algum. Porque isso você sente no seu coração. Quando você conta uma mentira, se a pessoa faz mal para alguém, começa a fazer maldades, ela já sente, na hora, você já sente um medo de que algo ruim pode acontecer com você. E isso não é simplesmente um karma do universo, não. É porque o Criador criou as leis dele que estão no nosso coração. E a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. E é óbvio que depois que você recebe o Espírito Santo, o nosso discernimento vai ficar ainda mais aguçado, né? Para as questões espirituais, para a questão da justiça, principalmente para temas mais, digamos assim, todo mundo sabe que matar alguém é errado, certo? Mas a grande maioria das pessoas que não são convertidas de verdade não entendem quando você fala para elas sobre idolatria, né? Elas falam assim,
elas têm essa mentalidade de religião. Elas acham que é sobre religião e não sobre a verdade, sobre o Filho de Deus e o Criador dos céus e da terra. Então, elas usam aquela frase lá: religião, futebol e política não se discute. Então, você vai explicar para uma pessoa sobre idolatria, por exemplo, que é uma coisa errada, você idolatrar pessoas, artistas, santos, tantas coisas assim, falsos deuses. E aí quando você explica isso para alguém, essa pessoa fala que você está sendo intolerante com os católicos ou com, sabe, que você tem que respeitar. Mas nós amamos as pessoas, a gente, só que eu não sei se todos que estão assistindo realmente já são convertidos. Mas quando você é convertido e o Criador te dá a plenitude, a certeza, por que que os crentes são tão chatos, né, e querem espalhar o evangelho? Porque a paz que o Criador nos dá, ele nos preenche, e a gente percebe que aquilo é verdade, nós recebemos a salvação. Então, o que que as pessoas que seguem o que a palavra diz, né, fazem? O Messias fala: compartilhem desse pão. Eu, façam isso em lembrança de mim. Ou seja, compartilhem a minha palavra. Ele fala: ide, pregai o evangelho. Não é só para os apóstolos, são todos, todos. Quem não está fazendo isso está errado, ou tem que pedir forças para o Criador, porque isso é o que a Bíblia nos comanda, pregar o Evangelho. Ou seja, isso é algo que a gente tanto no Espírito já sente de fazer, tanto quanto é um comando da palavra, né? Então, o que eu ia dizer? Então você percebe mais um argumento em prol de Jesus Cristo, né? As pessoas que são crentes, digamos assim, elas querem compartilhar o evangelho, compartilhar aquilo que o Criador fez na vida delas. Mas quando uma pessoa, não é todo o caso, tá? Mas normalmente quando uma pessoa está se abstendo, está fugindo do Criador, aí vai para espiritismo, falsas religiões, né? Budismo, ou a pessoa, principalmente aqui no Ocidente, que faz uma mescla, sabe? Fica achando que tem reencarnação e... Mas enfim, não compreende a verdade, que é o quê? Que o Messias separará os bodes das ovelhas, falará às ovelhas: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos estava preparado desde antes da fundação do mundo. Mas ele dirá aos bodes: apartai-vos de mim. Como que é? Porque quando ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, ele fala para os que faziam milagres e tal, mas que não conheciam ele verdadeiramente. Ele fala: apartai-vos de mim. Não lembro, mas daí para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa é a verdade, só que é difícil de aceitar para muitas pessoas que estão longe do Criador, porque elas questionam, elas não entendem que nós é que somos maus. E isso é uma característica de alguém que ou está longe do Criador ou que nunca vai ser salvo mesmo, porque elas não compreendem, né? Tipo, pô, Deus é mau porque ele criou todo mundo e ele vai mandar pro inferno as pessoas, ou pro Hades, pro Lago de Fogo. Não, Deus ele tem que salvar todo mundo. Então as pessoas, em vez de tentar conversar com o Criador, como eu fiz, como as pessoas devem fazer, né? Pô, Criador, a princípio parece mal você ter mandado matar todo mundo daquelas nações e as crianças e os animais. A princípio parece mal você criar todos nós e alguns serão condenados, né? Então eles estavam destinados a ser condenados. Só que isso é segundo nossa visão distorcida humana, né? Ó, acabei nem falando Atos, porque eu tava muito afim de falar essas coisas que eu tô falando aqui. Então eu vou deixar Atos pro próximo vídeo. Mas, então essa é a nossa visão distorcida humana, só que o Pai, ele é santo, ele é puro, e tudo foi criado para a vontade dele. Ele não era obrigado a ter criado ninguém, ninguém escolheu nascer, e ele ainda vai conceder aos eleitos a vida eterna, gloriosa. Então, assim, eu não tô achando ruim. Acho que quem acha isso ruim é porque não tá garantido com o Pai, né? Então, hoje em dia, pregar o verdadeiro cristianismo virou discurso de ódio, né? Isso é bizarro. Porque a gente fala, né, para se arrepender, para as pessoas não pecarem, só que as pessoas não compreendem que quando a gente está pregando, se é verdadeiro a nossa pregação, não é discurso de ódio. Na verdade, o Messias,
ele disse assim: o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Porque quem não crer já está condenado, mas quem crer será salvo, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele também fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, é por isso que nós temos que ser servos das pessoas e ser humildes. O cristão que não tem humildade o suficiente para se rebaixar, digamos assim, a ponto de você vai ser desprezado, né? Você vai tentar convencer as pessoas, vai conversar com elas, e muitas vezes, na maioria, você vai ser desprezado, esculachado. Por quê? Porque é o fim dos tempos. As pessoas não querem saber. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, entende? Antes eu me estressava muito, sofria. Pô, as pessoas não querem saber da verdade e tal, eu sofria muito. Mas, ultimamente, depois que eu me conectei com pessoas que pensam de forma parecida, aí o ser humano sendo social, né, já acaba ficando mais feliz. Inclusive vou deixar aqui o grupo do Telegram que a gente criou. Para quem chegou até aqui no vídeo, acho que merece. Vou deixar o grupo do Telegram aqui. E, enfim, meus irmãos, eu não anotei nenhum argumento específico, sabe? São só ideias. E quem quiser também responder, deixe nos comentários aí seus pensamentos. E eu acho que é o suficiente. Eu vou pensar mais argumentos depois. Vou falar uma última coisa antes de acabar o vídeo. As pessoas, eu converso com elas, né? Pessoas que estão longe do Criador, que se dizem espíritas, por exemplo, mas que querem ter alguma moral. São, de certa forma, hipócritas, né? Então eles falam: nossa, é muito estranho esses homossexuais, essa agenda, todos esses gêneros, não sei o que, é muito estranho isso. E aí eu questionei, uma questão até meio filosófica, né? Tá, se existe o certo, falei assim: você acha que isso é correto ou é errado, essa questão de gênero? Daí a pessoa falou: eu acho que é errado. Daí eu falei: tá, se é certo ou errado, isso parte de você? É uma moral sua? Ou será que existe um criador que fez as leis, que diz o que é certo e o que é errado, e que nós também, não somos só os homossexuais, todos nós temos que melhorar e servir ao criador e nos arrepender? E então ele fala: não, mas é porque isso é uma parte da agenda para reduzir a população, isso é uma coisa boa. Isso é muito triste. As pessoas, elas foram convencidas, né? A lavagem cerebral foi feita de que é bom fazer a redução da população, né? Como diz as pedras da Geórgia que foram derrubadas, que eles querem reduzir a população para 500 milhões de pessoas, né? Então, as pessoas não conseguem conectar as peças do quebra-cabeça. E por quê? Porque elas estão longe do Pai. Então, e elas estão longe dele não por culpa do Pai, mas por causa delas, que não querem se abster de seus pecados. Porque eu lembro no meu processo de conversão que quando você se abstém assim, você começa a ficar muito triste com esse mundo. Porque o seu discernimento espiritual, quanto mais puro você tiver, você vai estar mais aguçado e você vai acabar sofrendo um pouco, sentindo a pressão do mundo. E aí você busca o que? A Bíblia, o Criador, e aí ele te preenche, né? Mas enquanto as pessoas estão preenchendo o coração delas com a fornicação, com as distrações do mundo, e eu não sei como que elas conseguem fazer isso. Eu realmente sinto que eu não conseguiria estar vivo se eu não estivesse perto do Pai. Mas enfim, ele que chama, né? Ele que me tocou pelo espírito dele. Então são esses os argumentos, assim, que se existe o certo e errado, tem o Criador que fez essa regra, não foi a gente que cria. Porque se o Criador não fez a regra, então a gente não pode estar julgando. Então deixa eles lá, fazendo o que quiser, com quem quiser, dizer que é cachorro, que é gato. Mas se você acha que isso é errado, eu falei, né? Então é porque existe o Criador. Ele sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado, apesar das leis dos homens. Acima do que a gente acha, ele sabe o que é certo ou errado. Mas enfim, tem coisa que assim, as pessoas não compreendem, e se o Criador quiser, no tempo delas, elas vão compreender. Então não desistamos também dos nossos familiares, nossos amigos. Vamos orar por eles, tá, meus irmãos? Força para todos vocês, que o Criador vos abençoe grandemente. E na próxima, então, eu trago mais provérbios, salmos, Atos 8,
Jó, tô devendo Jó, Romanos, 2 Pedro, então tem muita coisa aqui, enquanto o Criador permitir que eu continue gravando, tá? Então, no próximo vídeo já vou estar de volta lá pra minha casa. Que o Criador vos abençoe grandemente e até a próxima.